Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez aqui, pastor evangelista Dalmo Pereira, orando por você. Um prazer imenso estar mais uma vez falando da palavra de Deus. Hoje, um culto de Santa Ceia, aonde mais uma vez Deus estava presente. E eu só tenho que agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo por tudo. Irmãos, como sempre, aqui dentro do santuário do Senhor Jesus Cristo, acabei de chegar no ministério, agora é 22 horas e 50 minutos. Porém, os ministérios, a gente tem que respeitar as autoridades aqui na terra, a lei dos homens aqui na terra, constituída por Deus, e a gente tem que respeitar. E hoje, os ministérios, na sua maioria, claro, tem horário, e a gente tem que respeitar. Então eu acabo de vir, chegar em casa e acabar de me preencher da palavra de Deus e vejo que tenho que tirar alguma dúvida de alguém que me faça uma pergunta. Então, aqui eu tenho mais tempo de estar gravando para você, que aí você vai ter mais tempo de estar em sua casa analisando, né? Porque hoje não querem mais ouvir a palavra de Deus 40 minutos. Hoje é assim, chegando na igreja, já está olhando no relógio que hora acaba o culto. Isso é mal conversão. Porque quando está lá no mundo, amanhece o dia. Noites e mais noites. Quando vem para a igreja, acha que tem que vir para a igreja por obrigação. Você tem que vir para a igreja por amor a Jesus, em busca da tua salvação. E hoje no culto de Santa Ceia, né, neste domingo maravilhoso, mais uma vez Deus esteve presente. Amém? Para começar aqui, irmãos, e depois tirar dúvida aqui, a palavra se inicia aqui em Lucas, capítulo 22, o versículo 18, que diz: Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus, até que ele venha outra vez. 19, versículo. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Até aqui. Irmãos, aqui está no livro de Lucas, como tem em Mateus, é uma interligação da palavra, da testificação da palavra. Aonde geralmente a gente usa nos cultos de Santa Ceia, né? Expressa nos cultos de Santa Ceia. Porém, eu quero deixar bem claro aqui que eu não sou contra a opinião de ninguém. Mas também não sou de generalizar nada. Não gosto de generalização. Tá? Respeito tudo e todos. Agora tenho a minha opinião formada por Cristo no meu coração e na minha mente. Aqui está a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada. E eu fico feliz de Deus ter me resgatado deste mundo, que eu vivo neste mundo, mas não pertenço a este mundo. E eu todos os dias peço a Ele perdão pelos meus pecados, né? Pelas minhas transgressões. Nós temos que pedir perdão todos os dias. Temos que pedir para Ele ter misericórdia de nós, tirar de nós o egocentrismo, o orgulho, que isso nos maltrata muito, tá? E eu quero dizer para você que, como sempre, tem um canalzinho lá no YouTube,
Evangelista Dalmo Pereira, orando por você. É um canal que, na realidade, eu sou um servo de Deus, simples e humilde, e que não preciso pedir ajuda nenhuma para pregar o Evangelho de Deus, que Ele me deu gratuitamente. Gratuito. Ele me deu gratuito. Ele me deu de graça. Pelo contrário, eu quero ter mais para poder estar ajudando pessoas. Quero ter mais para poder estar ajudando pessoas. Então eu compartilho, porque o que é bom é para ser compartilhado. E a palavra de Deus, o culto de Santa Ceia, é um culto onde, quando o Senhor nosso Deus, e semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. Eu vou chegar lá depois, nesse versículo 21. Amém? E você dá o seu like no YouTube. Procura lá Evangelista Dalmo Pereira e você vai estar, contribuindo para que o canal continue e permaneça. O canal não me cobra nada, eu não pago nada e eu também não peço nada. Eu quero levar a palavra de Deus por onde eu passar. E aqui chega a mensagem, chega onde eu não posso ir. Amém? Que Deus em Cristo venha abençoar. Então, assim, vemos no culto da Santa Ceia hoje, mas, irmãos, eu fazendo a meditação e buscando o entendimento com Deus, e perguntei ao Senhor, porque andando como evangelista que sou, um pastor evangelista, eu ando e vejo muitas coisas acontecendo dentro das sinagogas, dentro dos templos, os dogmas do homem, criado pelo homem, e muitas vezes a gente fica um pouco chateado. Por que chateado, pastor? É porque a gente vê que estão pregando e maquiando a palavra de Deus. Mas está escrito que os falsos profetas iriam aparecer. Só que nós não podemos julgar. Só Deus. Esse sim, esse vai julgar. Esse sim, como o Salmo 98 já nos fala, ele vai fazer o julgamento, a justiça. Então, assim, eu tenho visto os matadores de fé. E qual matador de fé, Pessoas que, com seus dogmas, não estou generalizando os ministérios, não, porque eu agora mesmo estou vindo de um ministério aonde lá é a palavra. Lá é a palavra. O ministério lá é a palavra. Tanto que se você observar o ministério onde só tem a palavra, em espírito e em verdade, dentro da palavra, versículo por versículo, explicado, ensinado, orientado, corrigindo, orientando, são igrejas vazias. Porém, eu dou um testemunho que eu venho de um mundo onde eu falei para milhares, centenas de milhares de pessoas, para homens, sabe? Então, hoje eu chego no ministério, ele pode estar vazio, eu prego com a maior alegria, porque eu vejo tantos anjos ali próximo, junto, batalhão de anjos. Falei demais para os homens. Eu preciso falar para Deus, do amor de Deus, de Jesus, que Ele salva, cura e liberta, desse Deus vivo que hoje habita em mim. Eu preciso falar. Eu cuidei desse santuário onde eu e os anjos serviremos ao Senhor. E eu profetizo que você também
Você que ainda não conhece esse Deus, porque aqui é para todos os conceitos religiosos. Eu não prego placas de igreja. O meu é o evangelho que Deus me mostra. Amém? Agora, onde me chamar para ministrar uma palavra, ali estarei. Porém, Deus vai me dar a palavra. Eu não vou fazer a vontade do homem, porque eu não vim para fazer a vontade do homem. Eu vim para fazer a vontade do meu Pai. E Deus me resgatou desse mundo e aumentou a minha coragem. Ainda que façam de mim como fizeram com Estevão, como fizeram com o profeta Isaías. Mas eu não estou preocupado com essa situação. O meu é levar o ID dentro da verdade. Amém? E se chamar para ministrar uma palavra, eu irei. Se não, olha uma igreja aí grande, o mundo. Tanta gente precisando de uma palavra. Né? E muitas vezes fica só dentro das igrejas, dos ministérios. Não estou aqui criticando. Mas precisa sair para levar o ID. Foi o último mandamento de Jesus antes de subir ao céu. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Amém? Mas a palavra que hoje, que nos dá, e que essa pergunta foi feita para mim ontem, e eu coloquei aqui com um subtítulo, abre aspas. Então você acha que a Santa Ceia é maior do que o Espírito Santo de Deus? Fecha aspas. Pergunta. Então você acha que a Santa Ceia é maior do que o Espírito Santo de Deus? Bom, essa pergunta, pastor, qual foi a pergunta que fez para o senhor, pastor? A pergunta que me fizeram e que me fazem sempre: por que eu, pastor, vivo com o meu esposo, não sou casado no civil, não posso tomar a Santa Ceia? O meu pastor disse que eu não posso, que eu estou em pecado. Como é que funciona? É verdade? É desta forma? Essa pergunta eu ouço quase que direto, irmãos. O amaziado, na linguagem mais antiga, né? O amigado, ele pode tomar a Santa Ceia, porque o meu líder, o meu pastor falou que é pecado. Então aqui estou eu para falar para essa abençoada e para você também, abençoado, que há uns 10 dias atrás você me fez essa pergunta também. E agora você está tendo a oportunidade de ver esse vídeo, essa mensagem, e você vai tirar sua dúvida. Por isso que eu falo, tem que meditar nas escrituras, para você não ser enganado. Então vem cá. Começando simplesmente simples. Se um pastor, ele é um ministro, presidente daquele ministério, ele é o dono daquela igreja. Porque hoje, na sua maioria, a igreja não é mais de Jesus, a igreja é do homem. Ele construiu de areia, bloco, cimento, é dele e pronto. A igreja hoje não está sendo de Jesus. A igreja é do homem. É desse jeito. Porque quando é de Jesus, só tem palavra, né? Para Deus operar, a palavra libertar. Que a palavra liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, para começar, se existe um líder em um ministério, um presidente, e ele fala, irmão ou irmã, não pode tomar a Santa Ceia, porque vocês não são casados. Vocês não podem tomar a Santa Ceia porque vocês não são casados. Certo. Mas vem cá, a pergunta que eu faço. Não pode tomar a Santa Ceia porque são casados, e por que pode doar o dízimo?
por que pode dizimar? Se não pode participar da Santa Ceia, o dízimo também não pode dizimar. Até mesmo que eu quero deixar bem claro, viu? Que dízimo não é obrigatório. Que um abençoado, lá eu estava em Salvador, né? E um abençoado falando que o problema é que ele não gostava muito, até que ele admirava a igreja evangélica, mas o negócio é essa questão do dízimo, de cobrar. Eu falei para ele que não. Que ele não é obrigado a dar dízimo, não. Expliquei para ele, pega teu dízimo, sabe? E divide em ofertas. Tantas igrejas simples, humildes, que pagam aluguel. Você dá uma oferta para faz uma cesta básica para um abençoado que está com fome, ajuda a pagar o aluguel de um que está desempregado, você está dizimando. Para com isso. E eu fiquei conversando com ele e Deus abençoou que ele saiu de lá feliz, daquele hospital, né? Lá naquele hospital lá em Salvador. Oh, glória! Então, é assim. Tem a forma de dizimar é essa. A Bíblia não fala que dízimo tem que ser obrigatório, não. Mas, revoltando aqui, se é amigados, por que pode dar dízimo? Então, já começa por aí. Outra coisa que eu quero aqui falar para os irmãos. Eu, particularmente, creio no casamento, no primeiro casamento no mundo, que houve no mundo, que Deus fez. Deus. Pastor, qual é o primeiro casamento que o senhor crê? Eu creio no primeiro casamento, que o casamento que eu creio é aquele aonde é abençoada uma aliança entre um homem e uma mulher por um ministro de Deus aqui na terra. Por um ministro de Deus aqui na terra. Ué, pastor, mas aí o senhor está falando assim e foi o primeiro caso? Foi. Adão e Eva foi abençoado por Deus. Pronto. Foi uma aliança, uma bênção de Deus. Eu creio nesse primeiro casamento. Porém, aí vem, pastor, mas tem que casar civilmente, mas não porque tem que tomar a Santa Ceia, tem que casar civilmente. Não fala isso, a Bíblia não fala isso. A Bíblia não fala, a palavra de Deus não fala sobre isso. Se para tomar a Santa Ceia tem que ser casado civilmente, não existe isso. Agora, o que existe no casamento civil é que, sim, pastor, mas a Bíblia fala que nós devemos respeitar e nós temos que respeitar as autoridades. Muito bem, concordo. Está escrito em Romanos 13 que Deus criou as mesmas potestades e que nós devemos respeitar também todas as autoridades constituídas por Ele aqui na terra. Né? Eu falei primeiro, tem mesmas potestades, aí depois, é uma parábola que depois possa buscar e vocês entenderem, irmãos. Então, eu faço a minha aliança, através de um ministro aqui de Deus, e depois eu vou no cartório e assino civilmente para poder cumprir a lei do homem aqui na terra. Porque eu tenho que também andar dentro da lei, para que amanhã depois venha me servir aqui na terra. Tudo que é ligado no céu é ligado na terra, assim, então tudo bem. Mas não porque eu tenho que casar, porque tem que tomar a Santa Ceia. Nada disso. Ah, eu tenho que participar do grupo de senhoras, o grupo de varão. Não posso por isso. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, o povo perece por falta de conhecimento. Então, quando o Senhor Jesus Cristo estava naquela mesa, naquela ceia, eu quero aqui perguntar, se você que me fez essa pergunta há 10 dias atrás, meu abençoado, e ontem foi essa abençoada, que não pode
participar da Santa Ceia, porque você não é casada civilmente, você é amigada com seu esposo, e você não pode, porque você está em pecado. Quer dizer que, então, primeiro, eu preciso deixar claro que todos nós que estamos com os pés em cima da terra estamos em pecado. Porque todos os dias nós pecamos. Quando não pecamos pelo olhar, pecamos pelo falar. Quando não pecamos pelo falar, pecamos pelo pensar. Todos os dias nós pecamos. Agora não venha com essa que o irmão ou que a irmã não pode porque não são casados civilmente. Pelo amor de Deus, que vocês estão matando a fé de pessoas. E aí fica mais difícil a gente resgatar almas para Jesus, que as almas que a gente busca aí fora, nesse mundo, é de Jesus. Não é da igreja, não é do ministério, é de Jesus Cristo. Como se falam por aí, pescando em aquário. Não existe aquário aqui na Bíblia, não, pescando em aquário. Pescando o quê? A alma que eu prego para ela e que falo do amor de Deus para ela e que ela aceita o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da vida dela, não é do ministério que eu congrego, é de Jesus. Se ela continuar lá no ministério, amém. Se ela não continuar, amém do mesmo jeito, eu só não quero que saia da palavra. Só não quero que saia da palavra. Então, veja, aonde é que existe alguém aqui que não está com os pés em cima do pecado? Todos nós que estamos com os pés em cima da terra. Quer dizer que o abençoado, amigável, não pode. Então, naquela Santa Ceia, para ser mais breve, estava ali uma mesa onde o Senhor Jesus Cristo fala que, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo, isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazer isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo, este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Que foi a nova aliança, né? E aí já começou lá de Êxodo, e que chegou no Novo Testamento, que é a nova aliança de Jesus aqui. Amém. Então, assim, se aquela mesa, se é pecado para quem está amigado, naquela mesa que Jesus estava, não tinha ninguém ali tinha pecado, não. Ninguém ali estava pecando, não. Aqueles discípulos. Hein? Quer um exemplo? Vamos lá? Vamos lá. Porque ficam aí deixando o irmão ou a irmã no banco sem conhecimento bíblico e muitos ministérios usufruindo do dízimo, né? Do dízimo. Tem deles que, assim, não liga para os irmãos, para os abençoadinhos, para saber como é que vai, não. Mas quando está aproximando os dias, aí liga. Eu não estou generalizando, porque eu sei que tem homens de Deus. Vai existir, sempre vai existir. Isso está escrito na palavra de falsos profetas, mas também na palavra tem homens de Deus. Então veja, naquela mesa da Santa Ceia não tinha pecador? Então veja bem, se isso não for pecado, me responda. Que Pedro, sabemos que Pedro negou Jesus por 3 vezes. Se Pedro negou Jesus por 3 vezes, era pecado ou não? É? Tomé, com a sua incredulidade, não acreditava de jeito algum na ressurreição de Jesus. Incrédulo.
Ser incrédulo não é pecado? Tomé não estava pecando, não? Hein? Então me fala. Aqueles discípulos que estavam naquela ceia estavam sem pecados? E ainda digo mais. Eles ainda deixaram Jesus sozinho na mão daqueles tiranos, daqueles soldados tiranos. Não foram para a luta, para lutar por Jesus, morrer junto, não. Né? Isso não é pecado, não? Agora quer dizer que a mulher ou o homem que vive junto em paz não pode tomar a Santa Ceia. Né? Então veja bem, vamos buscar dentro da palavra de Deus o que Deus tem para dizer para nós. E quando a palavra fala de respeitar as autoridades, é claro que as autoridades humanas aqui nós temos que respeitar. Aqui ainda existe, dentro da própria palavra aqui, lá em João, 1 João, deixa eu encontrar aqui para que os irmãos, está aqui. Esse versículo que se encontra aqui em 1 João, versículo 8 e o versículo 10, que diz: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos. E não há verdade em nós. O versículo 10 já diz: se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Isso está aqui no Evangelho de João, 1 João, no versículo 8. Você está vendo? Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Então, veja, pelo amor de Deus, dogmas, vocês dogmistas, nossa, tem misericórdia desses abençoados. Tenha misericórdia. Aí vem por isso, porque é a confissão do pecado e o perdão por Cristo. É ter a pureza da alma, da sensibilidade, de pregar o evangelho de verdade. Então, minha irmã e meu irmão, eu quero dizer para vocês que eu não encontrei aqui nenhum fundamento, nenhuma base bíblica aqui que fala que aquele que está convivendo um com o outro maritalmente, né, sem ser casado em civil, não pode participar da Santa Ceia. Eu não encontrei aqui na Bíblia. E eu desafio qualquer um a me mostrar dentro da palavra. Eu desafio. Tá? Então, nós temos que ter cuidado porque está ficando difícil trazer almas. E aí você se torna matador de alma. Porque assim, por exemplo, tem uma esposa que tem um marido que vive há 40 anos, 30 anos, vive há 40 anos, mãe e avó, e vive uma vida debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aí está no ministério, enfim. Aí o pastor sempre fala: você não pode participar, irmã, que você não é casada. Você não pode participar, irmão, que você não é casado. Aí, ou então aquela mulher que vem para a igreja, o esposo não vem e tal, mas ela vem e ela escuta só isso. Ela vai largar o marido dela, que ela vive bem, em paz? Claro que não. Claro que não. Pelo amor de Deus, sabe o que ela vai fazer? Não, sendo assim, eu não vou mais lá na igreja, não. Deixa eu ficar aqui mesmo, vamos ficar aqui mesmo, marido, orando a Deus. E mata a fé da pessoa. São os matadores de fé.
Às vezes até por falta mesmo de estrutura, sabe? Eu não vou falar que é por maldade, falta de estrutura. Então a gente tem que buscar fundamento, base. Mas eu também quero dizer para vocês, ovelha, medite nas escrituras, leia a Bíblia. Tá? Leia a Bíblia. Porque nós cristãos cometemos falha. Né? A avenida pedia para que eu passasse a 60. Quando eu dei por conta, eu estava a 80. Eu fui multado. Sabe o que aconteceu? Eu tomei a Santa Ceia. E aí? Participei da Santa Ceia. Assim. Tá vendo? Como é que é as coisas? Eu estou falando de eu fazendo uma alusão, né? Fazendo uma alusão. E muitas vezes, coisas piores a gente vê acontecendo, né? Porque aqueles que vivem juntos, amigados, eles não estão fazendo mal a ninguém. E Deus não fala que tem que ser casado no civil para tomar a Santa Ceia. Mas aquele que entra dentro do seu automóvel, né, alcoolizado e que mata pai de família, como nós estamos vendo a repercussão de casos e casos que está acontecendo aí, mas a repercussão maior agora, lá em São Paulo, daquele jovem lá, matar aquele motorista de Uber lá, né, de aplicativo, né, quer dizer, pagou uma fiança e saiu pela porta da frente. Mas, como a repercussão foi muito alta, tá pedindo agora a prisão dele, né? O que a gente sabe que vai ter um relaxamento aí, sim. Já sabemos como é que funciona aqui no Brasil. Né? Já sabemos como é que funciona. Né? Mas tudo bem. E isso não é pecado, não? Né? Ah, tudo bem que ele era lá, faz parte do mundo, o ímpio de lá, tudo bem. Porque para o mundo nós temos que orar por eles. Mas a gente tem que dar exemplos. Né? Então, só para dizer que eu não encontrei fundamento. E a palavra final é que aqui, quando ele nos fala de Judas está aqui. Para finalizar, irmãos, estamos acabando já. Quando Judas sai para poder ir vender Jesus, entregar Jesus, está escrito no Evangelho de Lucas, acho que é isso mesmo, aonde fala que naquele dia o demônio apossou-se de Judas e Judas saiu e foi vender, entregar Jesus Cristo para a morte. E aí? Isso não é quer dizer, não tinha pecado ali naquela mesa? E Jesus já sabia porque ele falou, né? Que eis que a mão daquele que ia o trair estava sobre a mesa. Estava sobre a mesa. Ele já sabia. Isso não é pecado? E participou da Santa Ceia. E aí? Vamos, pelo amor de Deus. Vamos ser mais humanos. Vamos agrupar mais esses abençoadinhos. Seja sábio, o apóstolo Paulo,
já nos fala. Ser louco para ganhar os loucos. Vamos ser humildes, vamos ser mais sensíveis. Às vezes eu estou no ministério, onde a mulher tem um esposo que o esposo não faz parte, o esposo não casa. Mas a partir do momento que eu falo de uma aliança, ele pode vir e ele será abençoado junto com ela, que é o casamento que eu creio em primeiro lugar. E depois eu posso chegar e falar, pois é, agora, depois vocês vão ali no cartório e assina lá, civilmente, para estar amparado pela lei do homem aqui na terra. Não vai ter gasto, não vai ter nada, vocês vão chegar lá, o gasto é pouco, é para vocês só fazer isso, vai lá e assina. Pega 2 testemunhas aí, 3 ou 4, não sei. Vai lá e assina. Aí ele chega e fala, é aquele pastor, é uma pessoa que orientou certo, é isso mesmo. Foi abençoada a aliança deles no ministério e ele saiu de lá feliz. Tirou da mente dele que para casar no civil ia ter uma dificuldade terrível, um gasto danado, porque não pode gastar, e isso e aquilo. Não, só para assinar lá. É verdade, vai lá, assim, tá casado. Você conseguiu. Você conseguiu fazer com que esses dois casassem, fizessem aliança, primeiro com Deus, e depois fosse lá e confirmasse o casamento civilmente na lei dos homens. É isso. Então quer dizer que naquela mesa não tinha pecadores? E eu finalizo deixando um texto aqui, aonde diz, que está escrito aqui em João 4, no verso 15. Disse-lhe a mulher, daquela mulher samaritana, disse-lhe a mulher, olha só, disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disse bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Tá vendo? Isto disseste com verdade. Ela ainda diz assim, disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. A pergunta agora que eu vou deixar para vocês termina aqui com a mulher samaritana, quando ela pede, né? Senhor, dá-me dessa água. A água é a fonte da vida, é a palavra. A água é essa aqui, ó, a palavra. Se tu beberes dessa água, nunca mais terás sede. Então, se Jesus deu a ela o Espírito Santo, a ela, como é que o Espírito Santo é menor do que a Santa Ceia? Ué, deu a ela o Espírito Santo. Gosto muito desse texto. Disse-lhe, Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu, disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disse-te também, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. A mulher disse, tu és um profeta. Mas Jesus deu a ela muito mais do que a Santa Ceia. Deu a ela o Espírito Santo dele, nela. Então quer dizer que o Espírito Santo
é menor do que a Santa Ceia, né? Pelo amor de Deus, sei que todos dois têm seu valor. Mas o Espírito Santo de Deus, esse é supremo. Amém? Eu sou o pastor evangelista Dalmo Pereira, orando por você. Que o Senhor, nosso bom Deus, na sua infinita bondade, Senhor, que o Senhor venha trazer entendimento. Que o Senhor venha, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, trazer, Pai, a sabedoria para todos nós, para que nós possamos estar levando o Teu ídio, o Teu Evangelho, dentro da verdade, Pai. Neste mundo afora, nos ministérios, Pai. Abençoe a cada um e capacita cada um de nós, Pai, dentro da Tua palavra. Amém? Compartilhe. Que Deus abençoe a cada um de nós. Que Deus abençoe a tua semana, a nossa semana, em nome do Senhor Jesus Cristo.